Olá, meus amores, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje aqui no programa Bate-Papo Consciência, o nosso assunto é falar sobre traços de caráter. O que esse assunto pode te ajudar a mudar o seu comportamento? Aqueles comportamentos, às vezes, que você sente rejeição, abandono, humilhação, manipulação, abuso, traição. Qualquer sentimento que você tenha dentro de você e que você tem dificuldade de resolver, nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo para que você possa compreender melhor essa dificuldade e transformar em possibilidade. Fique comigo. Bom, e para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like e compartilhe o vídeo caso você goste. Isso vai ajudar a tornar o canal mais conhecido e poder ajudar várias pessoas, que é esse o meu objetivo. Eu gravo toda semana um vídeo para que você possa entrar em contato com as suas dificuldades e transformá-las em possibilidades, em habilidades que você jamais conheceu dentro de você. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto explicando um pouquinho quais são os 5 traços de caráter que o Reich descobriu somente observando o corpo e o comportamento de cada indivíduo, de cada cliente que ele atendia. Bom, o que isso pode te ajudar? Primeira coisa que você tem que entender é que a nossa vida ela é cheia de desafios. E esses desafios, eles vêm com um objetivo, que é tornar você melhor hoje do que você era ontem. Bom, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vou te mostrar que a vida ela é sábia e ela tem um fluxo. E se a gente aprender a seguir nesse fluxo, tudo fica muito mais fácil de administrar. Por quê? Porque você vai passar a olhar para os seus desafios como uma possibilidade de você transformar a sua vida, sendo que com consciência, nós conseguimos observar as nossas dificuldades e transformá-la em outras possibilidades e habilidades que irão nos ajudar no dia a dia a enfrentar essas dificuldades. O grande problema é que as pessoas elas olham para o problema como se fosse algo grande, né? Algo que vem para sugar as suas energias, para travar, para não deixar que ela continue a seguir o seu percurso. Isso não é verdade, gente. Nós temos na vida várias distrações. E essas distrações, às vezes, nos tiram do caminho que são necessários. Caminhos que você tem vários no seu dia a dia. Cada momento da sua vida você tem que atender uma demanda em uma área. Você tem várias áreas que você tem que atender na sua vida, que é a área profissional, a área familiar, a área pessoal, a área dos relacionamentos com os amigos, não é que é a nossa área social. Você tem que aprender a lidar também com a família de origem, não só com a família constituída. E tudo isso é uma manobra. É como administrar uma empresa. Se você não aprender a ter um planejamento, a entender as dificuldades desses sistemas e a compreender como você pode agir, fica difícil. A vida vai ser sempre uma batalha. É como se você tivesse que pegar 1 tonelada de peso para conseguir levar isso adiante. Isso não é necessário, gente. Por quê? Porque a gente pode administrar cada área da nossa vida se a gente entender a dinâmica que a vida nos mostra e como observar o comportamento das pessoas e compreender não só as limitações, mas também as potencialidades que essa pessoa, os recursos que ela pode oferecer para você. E quando a gente começa a entender esses traços de caráter, fica muito mais fácil. Eu vou começar a explicar como que funciona isso, como foi que o Reich descobriu essa dinâmica entre comportamento e formato do corpo. Bom, o corpo ele passa por 5 fases de desenvolvimento e o que determina isso é o processo de mielinização do nosso sistema nervoso, que começa lá na gestação, quando você está na barriga da mamãe. A
A primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso corpo e a nossa mente, eles são moldados em um processo paralelo em 5 etapas. E o que controla esse processo é a milenização do sistema nervoso. Por quê? Quando nós estamos ali em fase de crescimento, a medula, né, ela já começa a criar uma estrutura interna, onde tem os neurônios, né, onde vai ter todas as ligações. E nesse processo começa a desenvolver uma proteção da mielina. É como se fosse os fios já estão ligados, tudo ali no nosso cérebro, né, criando as ramificações. Bom, o corpo e a mente, eles são moldados por 5 processos de fases de desenvolvimento que começa lá na gestação. E o que controla esse processo é a mielinização do sistema nervoso. Porque quando nós nascemos, a nossa medula, ela já está com uma estrutura interna, onde que já tem os neurônios ali prontos, né? Mas ainda no decorrer da nossa infância, depois que a gente nasce, ainda falta desenvolver uma proteção nessa mielina. É como se a gente tivesse fios que estão desencapados, mas falta ainda fazer aquele acabamento, né? Falta encapar esses fios, que eles percorrem da medula, né, do cérebro, que eles começam ali no cérebro, né, e vai passando por toda a nossa coluna, ali criando do sistema nervoso até o sacral, que é ali o rabinho. Então, todo esse processo de mielinização vai acontecendo no percurso do seu desenvolvimento infantil. E são nessas 5 etapas que irá acontecer a concretização desses fios, né? Onde que vai encapando esses fios para finalizar o processo. Nós vamos começar a falar sobre os traços de caráter, mas nesse vídeo eu vou falar só de um traço de caráter, porque são 5 traços. Para o vídeo não ficar muito extenso e eu poder explicar com detalhe tudo o que acontece em cada traço, para que você possa observar e identificar qual que é a porcentagem que você tem desse traço, porque todos nós, gente, temos os 5 traços de caráter, só que a gente desenvolve, às vezes, uma maior porcentagem em um e uma menor porcentagem em outro. Por exemplo, eu tenho os 5 traços de caráter, né? O meu traço de caráter é o rígido, né, que é o último traço de caráter, que depois você vai conhecer um pouquinho sobre ele. Mas eu também tenho um pouco do traço de caráter da psicopatia, do oral, um pouco do esquizoide também. Eu me vejo muito em todos esses traços, cada um com uma porcentagem diferenciada. Mas no decorrer do vídeo você vai poder aí entender quais são as vantagens de cada um. Tá bom? E agora eu começo explicando, né, qual é a origem desses 5 traços de caráter. O que foi que o Reich fez para identificar o comportamento das pessoas em relação ao formato do corpo? Bom, o ser humano ele passa por 5 fases de formação, né, do corpo e da mente. E tudo começa lá na gestação. A vida ela começa no útero. Embora nós não tenhamos essa memória, né, de consciência, de como que foi a nossa história lá no útero, né, como é que a gente foi desenvolvendo, como é que foi a gestação da nossa mãe, se essa gestação foi tranquila, se ela teve dificuldades. Isso, inclusive, é um trabalho que eu executo muito com o meu cliente. Eu começo um trabalho com ele desde a gestação da mãe. Por quê? Porque lá nesse período tem várias informações que são fundamentais, principalmente se o meu cliente tem um traço de caráter esquizoide, que é exatamente o primeiro traço de caráter que começa no útero da mãe. O que acontece nesse processo? Vamos supor que a mãe ela está passando por uma dificuldade, ou financeira, né, ou uma dificuldade no relacionamento, ou com a família, ou um trauma, um acidente, qualquer coisa que gere uma dor, um desconforto, tanto no emocional quanto físico, né? O que acontece com essa mãe nesse período?
todas as vezes que você está passando por um processo de dor ou um trauma, o que acontece com o seu útero? Ele vai retrair, ele vai tensionar. E a criança que está lá dentro, quando ela sente essa tensão, essa retração, ela sente um desconforto. Ela começa a perceber que aquele mundinho dela não está mais confortável, que aquele mundinho é apertado, é dolorido. Por quê? Quando a mãe ela começa a alterar as suas emoções, esse sangue passa a não levar na mesma quantidade de quando ela está tranquila, né? Porque a irrigação do sangue, ele provoca ou uma dilatação. Quando ela está tranquila, o útero fica dilatado, quentinho, gostoso, né? Tranquilo. E quando ela está tensa, o útero contrai, ele fica apertado, frio, desconfortável. A criança às vezes começa a mexer, porque aquilo ali já não está tendo mais local para ela. É como se ela tivesse sido ameaçada. E nesse momento que ela se sente ameaçada, ela se sente rejeitada. E isso, gente, não é culpa da mãe, não é porque a mãe quer provocar isso no bebê, não. Isso tudo é inconsciente. E essa rejeição que a criança sente é a percepção dela. É ela que percebe que aquele mundo não é seguro. E nesse momento que ela sente essa rejeição, o corpo dela, essa mielinização, começa a mandar uma informação para ela que vai mudar não só a sua mente, como o formato do seu corpo. O formato esquizoide, geralmente, ele tem uma cabeça mais grande, uma cabeça ovalada, os olhos são fundos, né? É aquela pessoa que às vezes ela tem um corpo mais esquelético, pontudo. Geralmente, o formato esquizoide, eles são meio nerds, né? Ele tem aquele olho profundo, eles não gostam muito de contato social, eles detestam multidão, eles são mais esquisitos, né? São aquelas pessoas que preferem ficar sozinho, porque o mundo dela tá aqui na cabeça, é o mundo das ideias, da imaginação. E a pessoa que tem esse caráter esquizoide, geralmente ela gosta de ficar mais sozinha. Ela tem uma dificuldade de socialização, de compartilhar suas ideias. Quando ela compartilha suas ideias, ela sabe que essa pessoa que está escutando gosta das ideias dela. Isso tem o lado negativo, né, que é a dificuldade da socialização, que é viver num mundo mais isolado, mas tem um lado também que é o recurso positivo, se você souber usar. Então, só para a gente finalizar aí essa parte do esquizoide, então eu quero que você entenda que essa fase começa lá no útero da mãe, porque essa criança ela não entende o mundo externo. A única coisa que ela vai compreender é aquilo que ela sente. É a parte sensorial dela que está ali mostrando como funciona a vida, né? Então, se a mãe passa por processos difíceis, o que vai acontecer? Esse útero vai contrair, vai gerar um desconforto, vai ficar apertado, né? Porque o fluxo sanguíneo muda, ele vai começar a sentir que a mãe está preocupada, que a mãe, né, não está ali mais focando nele, que ela tem outros problemas, e aí gera essa rejeição na criança, né? Tudo isso é inconsciente, gente, não vamos ficar colocando culpa em ninguém, né? Porque isso acontece, é a característica que está gerando ali no ser humano. E essa criança, né, vai começar a adquirir o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide, que geralmente tem aquele traço que é uma pessoa mais retraída, introvertida, né? Às vezes a maioria são muito inteligentes, porque eles vivem ali no mundo da imaginação, das ideias, adoram fantasiar. Geralmente são pessoas muito criativas. Quando elas usam esse recurso, né, para sobressair na vida, são pessoas extremamente criativas, porque como elas gostam de ficar ali sozinha, imaginando, criando, né, entre fantasia, realidade, observando o mundo como um todo, ela costuma criar várias invenções, né, criar coisas que podem ajudar a humanidade e fazer um bom trabalho naquilo que ela desenvolve no dia a dia, ok? Se você se identificou com esse traço, ótimo! Não leve para o lado negativo. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo.
a uma coisa que eu esqueci de falar, que é o principal. Por que desenvolve esse traço de caráter? Através de uma dor. A dor é que gera esse traço de caráter, é o desconforto e aquilo que ela começa a sentir, por exemplo, do esquizoide, que é a rejeição, ela vai lutar a vida inteira para não ser rejeitado. Esse praticamente vai ser a dor desse indivíduo, né? Então, a vida inteira ele vai buscar não sentir a rejeição. Por isso que às vezes o esquizoide, ele não tem contato físico, para quê? Para não se sentir rejeitado, porque ele não quer se sentir rejeitado. Então ele evita o relacionamento, ele evita o contato, ele prefere ficar sozinho, porque sozinho ele sabe que não vai ter rejeição. E isso é um engano, né, gente? Porque na realidade ele mesmo está se rejeitando de experimentar novas sensações, porque a gente só pode aprender compartilhando, não tem como a gente aprender sozinho. Bom, e para você que se sentiu um esquizoide, né, ele pode ser maravilhoso ou horrível. Vai depender da forma que você lida com as suas dificuldades no dia a dia. Eu tenho um pouco de esquizoide. Eu não gosto muito de tumulto, de estar no meio de muita gente. Eu sou uma pessoa mais reservada e que gosto de estar com pessoas de qualidade, né? Pessoas que eu posso trocar ideias e que estejam de preferência na mesma vibração. Por que é importante você fazer uma autoanálise dos seus traços de caráter? Porque todos nós, gente, nós somos os recursos que nós temos disponíveis. Quando você conhece os seus recursos, você pode trabalhá-los de forma positiva ao seu favor e não contra você. Por exemplo, se você não é um esquizoide, se você sente que você não tem esse traço de caráter, mas sente que vive como uma pessoa assim, é legal você compreender as limitações dessa pessoa, até para você saber como lidar com tudo isso, né? Por exemplo, o esquizoide, ele é muito criativo. Então, o que você tem que fazer? Ele é ótimo para trabalhar com a mente, mas para executar, às vezes, esses projetos, ele, às vezes, não é muito bom. É bom ter, às vezes, uma pessoa, até com um traço de caráter maior da psicopatia, não é a pessoa psicopata, tá? É o traço de caráter que você vai conhecer mais à frente. Por quê? O traço de caráter psicopata, ele é um bom comunicador, ele articula melhor, ele sabe conversar e manipular a situação de uma forma mais favorável. Então, cada traço de caráter tem tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo. O importante é a gente saber equilibrar e buscar os recursos certos para que você possa estar cada vez melhor no seu desenvolvimento, aperfeiçoando as suas habilidades no dia a dia. Por exemplo, voltando ao esquizoide, ele é uma pessoa que adora procrastinar, não é? Por quê? Porque ele tem dificuldade em executar. Ele tem aquele medo de ser rejeitado, por isso que às vezes ele não enfrenta. Porque se ele for mostrar suas ideias e a pessoa rejeitar, essa pessoa exatamente está mexendo na dor dela, né? Que é a dor da rejeição. E é por isso que às vezes ele tem medo de falar em público, né? Para não mostrar suas fragilidades. O esquizoide, ele tem uma capacidade de criatividade muito grande. E quando ele conhece as suas limitações e passa a acreditar em si mesmo, essa capacidade de criatividade, ela pode ser compartilhada com uma outra pessoa que vai ajudá-lo a desenvolver esses projetos, aquilo que ele está criando na sua mente. E assim ele vai poder trabalhar a sua dor da rejeição, né? Compartilhando com outra pessoa que às vezes tem maior facilidade do que ele de se projetar na vida. O grande problema é que quando a pessoa não conhece as suas limitações, né? Por exemplo, no caso do esquizoide, o lado negativo. Quando ele fica muito na dor da rejeição, ele não se acha capaz de conseguir ir avante com os seus projetos, ele fica como se estivesse lá na caverna,
né? Ele fica lá no cantinho dele, ele tem dificuldade de se interagir com o mundo, ele tem dificuldade de expressar seus sentimentos. E aí por quê? Porque ele fica ali alimentando o seu sofrimento, a sua dor, por não se sentir hábil e sentir que a vida dá a oportunidade dele enfrentar com coragem as suas ideias, né? Dele expor aquilo que ele acredita. Por isso que é importante, quando você conhece a si mesmo, você busca recursos para que você saia desse mundo da caverna e mostre o seu potencial, enfrentando com coragem as suas dificuldades. Por isso que eu quero deixar claro aqui cada traço de caráter, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos que eu estarei realizando, né, mostrando com detalhes cada um desses traços para que você possa aí buscar dentro dos seus recursos estimular não só a sua mente, a sua capacidade de interagir, de correr atrás, de buscar alternativas, sem medo de se expor ou de ser julgado ou criticado, porque na realidade, gente, nós estamos aqui nesse planeta para aprender a ser o nosso melhor. E quanto mais você se conhecer, mais você vai poder usar os seus recursos ao seu favor. Então hoje você conheceu o que é o traço de caráter esquizoide. No próximo vídeo eu vou falar sobre o traço de caráter oral, porque senão vai ficar muito longo e cansativo. Então, cada vídeo nós vamos falar sobre um traço de caráter para que você possa conhecer melhor as características, os recursos e a própria fisiologia de cada traço. E se você gostou e não deu like, por favor, dê o seu like e compartilhe. Assim, você vai poder ajudar as pessoas a se conhecer melhor e a trabalhar as suas dificuldades, transformando-as em potencialidade, em recursos positivos. Muito obrigada por estar comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o traço de caráter oral. Um beijo no seu coração e fiquem com Deus.